Boa tarde a todos que nos escutam e assistem. Meu nome é Clícia Oliveira, eu sou conselheira do Corecon e convidamos a doutora Paula Nazaré para discutir o tema royalties do petróleo e gás e financiamento do desenvolvimento local sustentável no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Clícia. É muito bom estar aqui, estou muito feliz, muito obrigada pelo convite do Corecon para participar desse debate, num tema tão importante do desenvolvimento, falar do desenvolvimento municipal nesse momento e trazer esse debate do petróleo. Obrigada. A Paula possui doutorado, mestrado e graduação em Ciências Econômicas pela UFRJ. Desde 95 é auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde já exerceu diversos cargos, dentre os quais diretora-geral da Escola de Contas e Gestão e subsecretária adjunta de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita. Também é professora de Finanças Públicas, Desenvolvimento Local e Gestão Urbana e Desenvolvimento Socioeconômico do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Finanças Públicas e Economia do Setor Público e diversos artigos publicados sobre as finanças públicas do Rio de Janeiro e os impactos das rendas petrolíferas. A Paula fará uma apresentação de mais ou menos 20 minutos e depois abriremos para a discussão, incluindo a leitura de perguntas do chat. Paula, a palavra é sua, finalmente. Bom, Clícia, mais uma vez, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, poder ter essa oportunidade desse debate tão relevante sobre as rendas do petróleo, né, e principalmente sobre o desenvolvimento municipal. Então, eu quero agradecer muito pelo convite do Corecon e dizer o seguinte, assim, falar um pouco sobre a importância, por que eu trago essa discussão, por que eu me interessei por essa discussão, por que a gente está aqui, né, buscando entender isso. A gente vive um momento, basta a gente abrir qualquer jornal, qualquer site, a gente conversar com qualquer pessoa, a gente vê um momento de crise climática que se precipitou, que a gente está vivendo. Anteontem saiu uma matéria do professor Carlos Nobre, que é um grande especialista no tema, falando sobre como se precipitou essa aceleração muito intensa das mudanças climáticas que a gente tem visto, que a gente acabou de ter o mês de agosto mais quente já registrado, né? São 14 meses de temperatura alta e com o aumento da temperatura dos oceanos, causando, né, esse aumento dos eventos climáticos extremos. Então, isso vai repercutir principalmente nos territórios, né, nas cidades. É aí que a gente vai ver em toda a sua extensão, os danos, os impactos causados. Então, o que a gente está falando aqui é de desafios locais concretos, desafios que são agravados pelas mudanças climáticas, que incluem tudo aquilo que a gente vive no território, problemas de violência urbana, poluição, habitação precária, falta de saneamento, abastecimento de água, problemas de transporte, fome, enfim, com esse agravamento das frequências de desastres naturais, a gente vê aumentar também o risco de morte, principalmente para aquelas pessoas que residem em condições de precariedade habitacional nas cidades, né, nas áreas de assentamentos urbanos precários. Isso aí, o censo do IBGE do ano passado trouxe para a gente a informação de que o Brasil tem hoje, né, ou tinha em 2022, né, mais de 11.400 favelas, são mais de 16 milhões de pessoas vivendo em favelas, 40% a mais do que no censo de 2010, então, num espaço de 12 anos, a gente vê esse crescimento vertiginoso do número de pessoas em condições desfavoráveis, e
causando, né, um aumento também das necessidades de melhorias em tudo aquilo que a gente já falou, saneamento, abastecimento de água, a questão da regularização fundiária, a questão da contenção de encostas, a gente acabou também de vivenciar na região aqui de São Sebastião, em São Paulo, no ano passado, agora a questão das chuvas no Rio Grande do Sul, enfim, fora, sem falar no fogo, né, que está nas nossas portas, né? Então, qual é a saída que a gente tem, né, que está sendo alertada? A gente tem que mudar, né, essa forma de produzir e de consumir energia. Esses fatores, tanto de produção quanto de consumo de energia, são fatores chaves e é fundamental a gente modificar para a nossa sobrevivência, né? E como é que a gente vai modificar isso, né? A gente está falando aqui de exploração de petróleo e gás natural, que são, como eu vou discutir um pouquinho com vocês, são mercadorias, né? São fontes de energia que são combustíveis fósseis altamente poluentes, responsáveis pela emissão de boa parte dos gases de efeito estufa que trazem essas consequências. Bem, do ponto de vista da necessidade da gente se adaptar, se preparar, a gente sabe que a grande maioria das cidades brasileiras, assim como em outros países também, mas falando do Brasil, não estão preparadas para lidar com esses eventos, né, com essa nova realidade, com esse novo normal da crise climática, e a gente tem uma necessidade muito grande, uma lacuna muito grande de investimento em infraestrutura. Tem que preparar as cidades para lidar com essa nova realidade, né? Tem estimativas aí desde o Banco Mundial, que é quase 200 bilhões por ano, até uma outra associação que envolve várias instituições, enfim, em torno de 250 bilhões por ano seria o passivo de infraestrutura que a gente tem hoje no Brasil. E a gente tem, paralelamente a isso, algumas boas práticas, alguns exemplos, né, de propostas, de projetos que podem ser implementados, né? O BNDES tem uma taxonomia verde, né? Está avançando muito na identificação do que seriam projetos, propostas, ações que possam trazer essa melhoria, essa mudança que a gente está precisando. Por que a gente está falando aqui dos municípios? A gente sabe que essas políticas, todas que eu mencionei, a grande maioria delas são de responsabilidade do município. No nosso arranjo federativo brasileiro, o município ele tem um status de autonomia muito grande. Então, ele tem competência para tributar, que é uma coisa que na maioria dos países a gente não vê, né, para criar impostos, para tributar, mas, em contrapartida, ele também tem uma responsabilidade muito grande na gestão urbana e nas políticas sociais também, né, saúde, educação, assistência. Então, todas essas políticas de mobilidade, condições de habitação, saneamento, poluição, preservação do meio ambiente, tudo isso está a cargo do município. Ora, a gente sabe que o Brasil tem 5.570 municípios com condições muito diversas de lidar com essa realidade, né? A gente sabe também que os gastos sociais, essa demanda por educação, por saúde, por assistência, elas tendem a crescer no tempo, né? Seja porque a população está crescendo, né, a expectativa de vida da população, seja precipitada, né, pela urbanização desordenada, pela polarização espacial nas grandes cidades. Então, a questão da gestão da cidade, da gestão urbana, ela tem um papel crítico para o desenvolvimento sustentável. A gente não vai conseguir avançar em termos de desenvolvimento sustentável se a gente não parar para pensar como vamos fazer essa gestão das cidades, o que pode ser feito, quais são as políticas necessárias e como é que a gente pode financiar. É possível conseguir alcançar uma cooperação interfederativa? A gente sabe que o Brasil é uma federação com inúmeros problemas, conflitos, né, federativos. A gente conseguiria avançar? É fundamental avançar nessa cooperação. Também é fundamental aumentar a participação social das pessoas para pensar, né, da população, para pensar o que a gente precisa fazer, quais são as nossas necessidades e em que a gente vai gastar, né? Como é que que políticas são essas? Então,
um caminho possível e desejado, né, é o caminho do chamado desenvolvimento transformador. A gente está falando de uma trajetória de desenvolvimento que promove a inclusão social, né, que é fundamental, e, ao mesmo tempo, que preserve o estoque de capital natural, né, o meio ambiente, né, para atendimento das gerações futuras. Então, como é que a gente vai conciliar, como é que a gente vai trabalhar com uma transformação produtiva que assegure um futuro mais sustentável, que seja possível combinar sustentabilidade ambiental com justiça social. É disso que a gente está falando, é um desenvolvimento transformador da realidade econômica, da realidade social, e que, ao mesmo tempo, seja sustentável. Esse conceito de desenvolvimento, ele está alinhado ao que nos traz a Agenda 2030 e os ODS, né, que trazem um roteiro, né, são oportunidades para políticas que promovam a justiça social, né, o lema da Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás, avançar sem deixar ninguém para trás. Então, o que a gente tem que buscar é desenhar e implementar políticas que estejam alinhadas com o que o Brasil já e outros mais de 190 países já assinaram, né? Essa agenda internacional que nos dá objetivos, metas, para onde a gente deve avançar para conseguir alcançar esse desenvolvimento que a gente quer. Né? Só que, para alcançar esses objetivos, a gente precisa de um esforço muito grande de coordenação de ações dentro de cada país, porque a gente tem um acordo internacional, né? Mas para tornar a Agenda 2030 um objetivo concreto, possibilitar, né, conseguir alcançar esses avanços, a gente precisa coordenar as ações, a gente precisa, o que se chama, localizar os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dentro dos nossos territórios, trazer para ações concretas, né? Isso num país heterogêneo como o Brasil, com profundas desigualdades econômicas, sociais, isso para não falar das próprias heterogeneidades geográficas, que nós somos um continente, né? Então, o desafio da gestão urbana está posto, né? A gente tem orientações da Agenda 2030, né? A gente tem um Acordo de Paris, que fala da redução de emissões, né? As metas para o clima, e tem a nova Agenda Urbana, que também nos orienta como fazer para reduzir esses passivos em infraestrutura. Então, a gente tem aí esse conjunto, né, de situações, né, e tem um grande desafio para o município, que é como financiar cidades mais resilientes e inclusivas. Né? Isso é um dos objetivos da Agenda 2030, que é o objetivo 11, o ODS 11, que trata sobre cidades e comunidades sustentáveis, né? Resilientes, inclusivas. Só que, para a gente conseguir transformar uma cidade numa cidade sustentável, com menos asfalto, com menos cimento, com mais verde, mais inclusiva, a gente precisa também buscar soluções inovadoras de financiamento, né? Precisa investir na infraestrutura social e urbana. Esses investimentos são investimentos de longo prazo e que têm um custo muito elevado. Então, a gente sabe que essa situação ela não é a situação ideal, assim, a gente não consegue contar com o setor privado para financiar completamente esses investimentos. São investimentos que demoram, né, o seu retorno é demorado, são investimentos, enfim, de vulto, grande vulto, que não podem prescindir da ação do Estado. Né? Existem recursos, a gente tem recursos internos e externos disponíveis, tem recurso público, tem recurso privado, mas é fundamental ter projetos, ter planos, né, que a gente possa ter acesso, conseguir acessar esses recursos que estão disponíveis, agências de financiamento, bancos multilaterais. Como é que a gente vai conseguir atrair esse recurso, contratar esses empréstimos, né, a ter um papel fundamental do sistema financeiro, do Sistema Nacional de Fomento, que reúne todos os bancos de desenvolvimento, agências, né, e para poder financiar esses projetos, né, que envolvem desenvolver
fontes energéticas renováveis, trabalhar a questão da eficiência energética, garantir o amplo acesso à água, a gestão de recursos, trazer uma mobilidade urbana inclusiva, enfim, ao mesmo tempo que temos muitos desafios, também temos muitas oportunidades, né? O que eu gostaria de destacar como fundamental? Primeiro, como eu já falei, o planejamento. Temos que ter projetos e planos de qualidade, né? Identificar quais são as necessidades, quais são os gargalos setoriais em cada oportunidade para cada região e buscar aumentar o emprego local com práticas sustentáveis. Tá? Eu queria fazer um parênteses aqui, dizer que tem um plano, a Associação Brasileira dos Bancos de Desenvolvimento, das instituições de fomento, ela fez um plano ABDE 2030 para o desenvolvimento sustentável, onde ela busca reunir, né, catalogar e propor diversas ações a serem fomentadas pelas instituições de fomento no nosso país. Então, isso constitui uma oportunidade importante para os municípios, né, e seja contraindo, né, conseguindo esse financiamento junto às associações, né, às instituições financeiras nacionais, seja através delas conseguir também acessar os investimentos internacionais, então, mas sem a gente não tiver um plano, né, não tiver os projetos, não tiver condição, capacidade, a gente chama da capacidade institucional, que é o outro desafio que eu queria falar importante. O município precisa contar com capacidade estatal, capacidade técnica e política para financiar e executar políticas sustentáveis. A gente tem dificuldade de ter pessoas capacitadas nos municípios que possam dar conta desses desafios. E também o desafio de coordenar, né, e da governança, e são críticos, né, para alcançar esses objetivos, a gente precisa ter formas de articular todos os esforços de todos os atores envolvidos, porque a Agenda 2030 ela não é uma agenda do governo, do país, da prefeitura, ela é uma agenda de todos. Tá? Bom, mas e como é que cadê as rendas petrolíferas aí, né, nesse debate? O que a gente vê hoje, pensando então nesses desafios dos municípios, é que a gente tem no Brasil diversos municípios que são beneficiados, né, pelas rendas do petróleo, pelas receitas, né, das participações governamentais das atividades do petróleo. Essas receitas, né, a gente tem na nossa federação essa característica de ser altamente descentralizada. Então, a gente tem receitas que que vão para os municípios, não é assim em todos os países, mas sim no nosso país. E como é que essas receitas vão? Elas são baseadas principalmente por critérios de confrontação dos municípios com os campos produtores, né, ou as atividades petrolíferas nos seus territórios. Tá? Mesmo com todos os desafios que a gente está vendo, os riscos, né, todo o debate mundial em torno da transição energética, a gente vê que a produção de petróleo e gás ela segue de vento em popa. As cidades continuam recebendo somas elevadas de royalties e de participações especiais, mesmo com muitos riscos. Eu vou tentar trazer um pouco dessa questão aqui. Então, a gente vislumbra, várias pessoas estão pesquisando isso, né? Tem grupos, tem um pessoal, um grupo de pesquisa importante na UF, aqui na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, pesquisando sobre essas questões, como é que a gente pode canalizar recursos, né, para investimentos de qualidade, que garantam condições de vida dignas, não só para a nossa geração, para essa geração que está aqui, como para as futuras gerações. Então, como é que a gente consegue enfrentar essa questão da justiça intergeracional com esses recursos do petróleo e gás, né? Buscar transformar esses recursos em uma bênção, né? Desafiando aquela conhecida maldição dos recursos naturais, que é sempre associada ao petróleo e ao gás. Tá? Então, Clícia, eu não sei, eu gostaria, talvez, ouvir a sua opinião
eu tenho aqui, eu trouxe alguns dados para compartilhar aqui, não sei o que você acha, se eu poderia agora, para mostrar para vocês. Autorizado. E acho que a gente sabe que uma economista, né, para falar em economia, a gente precisa trazer dados, a gente precisa qualificar o nosso debate, né? Então, vou tentar mostrar aqui para vocês. Você me sinaliza se está dando para ver. Apareceu? Sim, tá bom. Então, como a gente pode ver aqui, eu trouxe para mostrar para vocês, quando nós falamos em rendas, né, participações governamentais, né, essa tabela aqui mostra quanto foi pago pelas empresas exploradoras de petróleo e gás no nosso país em 2023. Apenas no ano passado, foram quase 97 bilhões de reais que foram pagos em participações governamentais, ou seja, parcelas que são pagas, né, royalties, participações especiais, o bônus de assinatura que é vinculado, que é exigido nas licitações, né, nas rodadas de licitações para contratação de áreas de exploração, apenas nas participações governamentais, nós estamos falando de um valor de 97 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro. Como vocês podem ver aqui na tabela, não sei se aparece, acho que não, né, minha setinha, mas aqui na última coluna, acho que está aparecendo sim, né? Dá para ver, né? Mas quase 99% das participações governamentais são royalties e participações especiais. Essas participações, elas são distribuídas também com estados e municípios, né? Então, a gente está falando aqui de valores bem elevados e expressivos. E de onde vêm esses valores, né? A gente tem hoje uma situação que o Brasil já é o 8º maior produtor mundial de petróleo e gás. Nós somos um player muito importante nesse mercado, né? Com a descoberta do pré-sal, das jazidas do pré-sal desde 2007, o Brasil ampliou muito a sua participação nesse mercado. Então, a produção nacional hoje, ela se dá basicamente, principalmente no pré-sal, né? 76% no ano passado foi extraído do pré-sal, e principalmente no mar, né? Offshore. Né? A gente tem 98% do petróleo produzido e 86% do gás natural são produzidos no mar. Né? E as principais bacias são a bacia de Santos, que hoje responde por 3/4 de tudo que a gente produz no país, e a bacia de Campos, que já foi o principal produtor, mas que hoje já conta com campos maduros, campos na camada do pós-sal, né, que é uma camada menos profunda, né, e a gente vê, como eu falei mais cedo, né, a produção nacional ela não está diminuindo, pelo contrário, ela está aumentando. Desde o ano passado, a produção de petróleo aumentou quase 13% e de gás aumentou 9%. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, o Rio de Janeiro produziu 86% do petróleo e 72% do gás. Então, o Rio tem uma posição muito diferenciada, né? 86% das reservas também estão no Rio, reservas provadas de petróleo e 72% do gás. Isso aí vai nos ajudar a entender a participação do Rio também, nas receitas, nas rendas, como eu vou falar um pouquinho mais para frente. Agora, como eu falei aqui, quando a gente olha para a oferta interna de energia, eu trouxe esse gráfico do balanço energético nacional do ano passado, apesar como a gente já colocou aqui, apesar da transição energética, apesar de todo o esforço, e apesar do Brasil ter uma matriz energética limpa, considerada limpa para os padrões internacionais, a gente vê que cerca de metade da oferta de energia oferta interna de energia, né? A produção mais as importações, menos as exportações, no Brasil foi proveniente de petróleo e derivados e do gás natural. Então, a gente vê,
a gente tem metade da nossa matriz, né, da nossa oferta vem de fontes renováveis, mas metade ainda vem de não renováveis, e 45% aqui, ó, é gás e petróleo, né? Bom, detalhando esses royalties e participações especiais, que representam 99% do que foi pago em participações governamentais, eu queria chamar atenção aqui para a parcela que os municípios têm. A gente vê aqui que 1/4, né, de tudo que foi pago de royalties e participações especiais foi direcionado aos municípios. Isso aqui, se a gente... é 23% diretamente aos municípios, mas eles ainda recebem 80% desse fundo especial, dos recursos que vão para esse fundo especial, que é redistribuído para todos os municípios do país. Então, aí a gente tem, vocês veem que 1/4 de toda essa riqueza que é gerada em participações governamentais, ela vem para os municípios, só que ela não é distribuída igualmente, né? Porque aqui a bacia de Campos e a bacia de Santos. Esse mapa nem é tão recente, a exploração já ampliou muito, mas ele dá uma ideia boa, mostra como estão concentrados, como a exploração, a produção está concentrada na bacia de Campos, né, em frente, nessa área aqui do Sudeste, em frente aos estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Por essa razão, os municípios desses 3 estados receberam 89% das participações governamentais pagas em 2023, fora o Fundo Especial de Petróleo. Então, só royalties e participações especiais, no Brasil foi pago 21 bilhões, 22 bilhões, 16.800 vieram para os municípios do Rio. São 77%. A explicação a gente já viu, reservas e produção estão concentradas no Rio de Janeiro, e os critérios de distribuição, eles privilegiam o princípio da compensação aos chamados entes produtores, o que é uma questão que está sendo muito, que é uma questão que não é pacífica, né, que é muito discutida. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho desses riscos, tá? Mas aqui eu trouxe um gráfico que mostra a produção de petróleo aumentando aqui. Eu estou destacando os 3 principais produtores. Rio de Janeiro é esse verde, né? Claro, a gente vê a distância, né, do segundo produtor, que é São Paulo, e que está aqui bem abaixo, e o Espírito Santo, que foi perdendo participação. São Paulo veio crescendo, mas o Rio mantém essa liderança disparada lá na frente. Agora, a gente tem alguns problemas relacionados com essas rendas, que, embora a produção esteja aumentando muito, ela é valorada pelos preços no mercado internacional, certo? O preço de referência do petróleo e do gás brasileiros, eles são referenciados, né? É uma commodity, né? E aqui a gente vê como os preços têm uma extrema volatilidade. Gostaria de destacar, mostrar para vocês aqui 3 momentos, né, em que a gente tem uma queda abrupta. Foi aqui na crise de 2008, depois na crise de 2014, 2016, e, por fim, na 2020, na pandemia. Isso mostra o seguinte: o preço do petróleo, ele cai vertiginosamente, ele pode cair vertiginosamente de um dia para o outro, de um mês para o outro. E isso, claro, como o nosso preço interno é referenciado ao preço internacional, como nós somos um importante player internacional, isso vai afetar o valor das rendas, né? Então, as rendas, se a gente pegar aqui esse gráfico, eu procurei mostrar aqui como essas rendas impactam os orçamentos, né, as receitas totais, aqui somando, fazendo um agregado dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Eu peguei alguns anos, aqui 2007, quando iniciou a produção no pré-sal, as rendas representavam 12%, depois, em 2016, no auge da crise, as rendas despencaram, caíram para 4% dos orçamentos, para tornar a subir em 2022, e no ano passado representaram já 17% das rendas, dos orçamentos, né? É um percentual bem elevado, né? Esse percentual,
aqui eu estou pegando essas rendas, comparando as rendas do petróleo com a receita total. Aqui eu separei os municípios, agreguei os municípios de acordo com a zona de produção de petróleo, que é uma classificação que a ANP, né, que foi feita pelo IBGE, está prevista na legislação, né, no marco regulatório do petróleo. Então, os municípios que são confrontantes ou que têm instalações, eles pertencem a essa zona de produção principal, eles são os principais beneficiários. Vocês veem que aqui a renda, esse grau de dependência das rendas chega a 19%, sendo que aqui a gente tem 20 municípios, incluindo a capital. A zona de produção secundária, que são aqueles municípios que têm oleodutos, gasodutos, a importância das rendas no ano passado, né, nos seus orçamentos, chegou a quase 30%. Quer dizer, é uma dependência muito grande que esses orçamentos têm dessa receita. Os demais municípios, aí a participação já é menor, chamados da zona limítrofe a essas zonas, né? E na média, agora aqui a gente está falando de médias, a gente sabe que esses valores variam muito entre os municípios. Por exemplo, na zona de produção principal, a gente tem municípios com mais de 60% do seu orçamento proveniente das rendas petrolíferas, enquanto o Rio de Janeiro, a capital, tem apenas 2%, porque ela tem muitas outras fontes de recurso, né? Também o impacto, só para destacar aqui, a variação da população, se a gente pega essa classificação, já é até uma classificação de 2019, mas mostra entre 2007, quando começou o pré-sal, e 2022, como cresceu aqui em vermelho a média do estado, 4%, a população residente, mas aqui a gente vê como variou. Então, essas últimas aqui embaixo, que são as áreas de maior crescimento populacional, são precisamente as áreas onde estão os municípios que são os principais beneficiários das rendas. Então, isso é mais um impacto, né? Bom, andar aqui rápido, né, que eu já estou me estendendo, que eu queria falar, que como essas rendas, como a gente viu, são expressivas, crescentes, é uma receita incerta, elas acentuam as desigualdades regionais, intra-regionais, e elas podem gerar grande dependência entre os entes, né, chamados entes produtores. Então, com todas as ameaças que a gente tem hoje, de mudanças na produção que podem acontecer a qualquer momento, esgotamento de reservas, problemas nas plataformas, os critérios de distribuição dessas receitas que estão sendo contestados, judicializados, a gente está aguardando há 11 anos o julgamento do Supremo Tribunal Federal da legislação que redistribui os royalties, com uma lógica completamente diferente da atual, e a transição energética. Então, diante de todas essas ameaças, dessa enorme incerteza, há uma pressão muito grande, uma tendência de se criarem fundos soberanos com o objetivo de preservar receitas, né, para um futuro sem a renda do petróleo e do gás, para assegurar uma justiça intergeracional, né? E essa proposta, essa reflexão pretende caminhar na direção da gente pensar se é possível utilizar esses recursos para financiar, né, para contribuir para o financiamento de cidades e comunidades sustentáveis. Eu destaquei aqui, viu, Clícia, alguns pontos, características dos fundos de investimento, dos fundos soberanos, né, de riqueza, eles são como fundos de investimentos, né, dos entes governamentais, com excedente de receita. Pode ser de petróleo, mas pode ser de outras fontes, pode ser de superávites, enfim. E eles têm um papel estratégico, eles têm vários objetivos, tanto poupança como estabilização econômica, diversificação de carteira de ativos, mas também podem ter um propósito de desenvolvimento, podem ser direcionados esses recursos, ou parcela desses recursos, para financiar aqueles investimentos que a gente estava falando um pouco antes, né, um pouco mais cedo, que são os investimentos necessários, né, para mudar a realidade das cidades. São investimentos de longo prazo, investimentos que têm um custo muito elevado, né? E que esse dinheiro pode ser redirecionado diretamente ou, então, em conjunto,
né, como mais um mecanismo conjunto com os bancos de desenvolvimento regionais e nacionais, agências multilaterais, para criar, né, um fundo capaz de financiar esses projetos, né? Essa tendência dos fundos soberanos, ela não é só do Brasil, né? É uma tendência mundial. A gente, em 2021, tinha uma estimativa de mais de 10 trilhões de dólares em fundos ao redor do mundo, e a gente tem essa inovação importante, que é ter, geralmente eles são nacionais, mas a gente está falando aqui de fundos subnacionais que estão sendo criados por estados e municípios com essas rendas, parcela das rendas do petróleo, cuja ideia é exatamente preservar o valor e, ao mesmo tempo, sempre com muita responsabilidade, né? Deve ser sempre atribuída e considerada a importância da responsabilidade no uso, na aplicação desses recursos, né? Então, com transparência, com responsabilidade, pensar na governança desses fundos. Hoje, os fundos, nós, desde 2017, temos 5 fundos criados aqui nessas regiões, né, provenientes do petróleo, nos municípios, no Rio de Janeiro, nos municípios de Maricá, Niterói e, mais recentemente, Saquarema, que são municípios muito beneficiados pelas rendas, né? E em São Paulo, o município de Ilhabela. E também 2 fundos estaduais, o do Espírito Santo, que já está uma estrada longa, né? Que já tem tempo e tem já uma institucionalidade muito desenvolvida, e, mais recentemente, o Rio de Janeiro também criou seu fundo soberano, que começou em 2022, ainda está mais recente. Não tem um padrão, esses fundos têm objetivos distintos, né? Mas o que eu queria destacar é que eles já administram hoje 8 bilhões e meio de reais, são os fundos, os ativos que estão nesses fundos, né? 1 bilhão e meio de dólares aqui, sem falar de Saquarema, que não tem ainda esse dado disponível, né? Esses dados eu peguei no Fórum dos Fundos Soberanos Brasileiros, que é uma iniciativa que reúne esses fundos, buscando promover melhores práticas, fortalecer as capacidades dos fundos. É bem interessante. Aqui eu trago, eu não queria perder muito tempo, assim, não sei como é que está nosso tempo, mas alguns dados sobre a situação dos fundos hoje. O que você acha, Clícia? Podemos falar? Então, a gente vê aqui, só resumindo, por exemplo, o Fundo de Equalização da Receita, o Fundo de Niterói, já contava que, nesse período, agosto, setembro, o dado mais recente, que está lá no site, mais de 1 bilhão, né? 1 bilhão 129. O objetivo principal também é promover a estabilização fiscal no município de Niterói e formar poupança, né? Então, um objetivo bem forte de poupança, enunciado, né? O fundo de Maricá, esse é o fundo mais antigo, já tem mais de 1 bilhão e 800 milhões, né? E o objetivo é atuar de forma eficaz como instrumento de política econômica, visando a mitigação dos efeitos dos ciclos e a constituição também de um fundo de poupança. Então, aqui a gente vê esses objetivos de estabilização e de criação da poupança. E o fundo de Ilhabela também, mas já trazendo aqui, como objetivo enunciado, ele tem ativos, né, estimados, a última estimativa, 858 milhões de reais, mas ele já traz aqui a ideia de estimular o desenvolvimento de projetos estratégicos de interesse do município, né? Também no Espírito Santo, o fundo já tem mais de 1 bilhão e 700 milhões, e ele já tem, sim, essa preocupação com uma gestão responsável de longo prazo das receitas, para beneficiar gerações atuais e futuras, mas já tem uma experiência de parcela desse recurso ser direcionada ao investimento, ao fomento de atividades vinculadas ao desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, bem interessante, é uma experiência bem interessante. E, por fim, o Fundo Soberano do Rio de Janeiro tem aqui diversas finalidades na sua legislação, ele teve um aporte de 2,9 bi em 2022, mas eu não tenho mais informações, porque não tem ainda um site, nem para que se possa acompanhar qual é o valor atual do fundo, tá?
Então, é isso, esse é o recado que eu queria falar do papel fundamental do município nesse processo do desenvolvimento, trouxe um pouco dos desafios para o desenvolvimento sustentável, principalmente o desafio do financiamento da política e das capacidades estatais, né, que os municípios precisam para promover, e da governança. E também, com relação às rendas, a gente trouxe que os royalties e os fundos soberanos podem ser redirecionados para financiar o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Isso está sendo proposto por vários pesquisadores, por várias, né, organizações. Então, é importante avançar na identificação das potencialidades, das dificuldades, sempre em alinhamento com a Agenda 2030, os ODS, e pensar, né, por fim, eu queria, né, também falar a transição energética, já falamos aqui, mas eu queria colocar aqui como pensamento final que sem financiamento, sem recursos, com planejamento deficiente, sem prioridades, sem fortalecer a governança, como é que a gente vai avançar na direção de um desenvolvimento sustentável e inclusivo? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Então, é isso, eu vou interromper aqui esse compartilhamento. Gente, obrigada, Cris. meu amor. Nem sei mais o que perguntar, a gente tinha combinado 2 perguntas, mas acho que você já respondeu, né? Que é da dependência dos municípios dessas rendas, né? E o papel dos municípios, né, na gestão desses recursos para um projeto de desenvolvimento. Então, vou colocar para você novamente aquela questão de que, bom, alguns municípios de Niterói claramente já se vê os efeitos da especialização na extração do petróleo e como essa especialização do ponto de vista do desenvolvimento do território no entorno da exploração, ele é difícil, né? Tem um esvaziamento, e que há de se ter, a princípio, uma ação forte do Estado, não somente no sentido da garantia dos direitos de saúde, educação, infraestrutura, mas também de interação com um projeto de industrialização que seja sustentável do ponto de vista ambiental, né? E, assim, do que se refere ao estado do Rio de Janeiro e aos municípios que estão aqui no entorno, eu tenho menos informação a respeito desses projetos, né, possíveis de adensamento dessa cadeia ligada ao petróleo e gás, ou de vislumbrar estrategicamente uma mudança do modelo econômico dessas cidades quando o petróleo não existir mais, né? Eu vi isso, por exemplo, no objetivo de Ilhabela, mas nos outros, assim, eu achei muito vago, né? Aí eu queria que, se você pudesse comentar esse ponto de alguma maneira. Eu acho que, assim, você trouxe um ponto que é super importante, que é a questão, como é que a gente pode usar, né? Qual é a destinação a ser dada a esse recurso? Essa é uma questão de todos, né? Uma questão da população, é uma questão difícil de enfrentar, é uma questão que padece, né, de muitos conflitos, interesses muito conflitantes, né? A gente tem o interesse das empresas, a gente tem o interesse dos entes governamentais nesse recurso, a gente tem os interesses da população, em tanto que é assim, que a própria legislação, a gente vê que a legislação ela é muito detalhada em termos da como se dividem as receitas de royalties, como é que elas, né, as participações, a gente tem uma série de regulamentações, mas a questão do uso do recurso, onde aplicar os recursos, sempre foi uma questão que não foi diretamente enfrentada. A legislação veio sempre dizendo preferencialmente ser aplicada em investimentos, né, para a gente tentar coibir o desperdício desse recurso, que é um recurso não renovável.
né? Que não vai existir aí para sempre, não vai estar aí para sempre. Então, as cidades precisam estar preparadas para esse momento do pós. Então, é importante, quando a gente fala, quando eu coloquei aqui, o planejamento urbano, é importante conhecer a sua realidade, a cidade precisa conhecer o que é, quais são os seus problemas hoje, quais são os principais. É claro que uma cidade litorânea vai enfrentar uma realidade completamente diferente de uma cidade que é de uma área rural, ou de uma área que tem um conjunto muito grande de favelas, uma cidade que é uma cidade litorânea, que é mais turística, enfim. A gente tem que pensar que é fundamental no município, daí a importância da governança, chamar todos os atores, os governos, a sociedade civil organizada, a academia, universidades, né, empresas, todo mundo sentar para pensar junto quais são os principais problemas do meu território, o que pode ser feito para melhorar essa situação. Né? É claro que a gente sabe que uma das razões para não a legislação não ser muito detalhada com relação ao uso é a autonomia dos municípios, né, que a gente falou aqui mais cedo. O município ele tem autonomia para gastar, mas ele precisa ter essa responsabilidade de fazer um plano de longo prazo, né, e tentar, claro, quando eu falei os ODS, né, Agenda 2030, ela já traz um roteiro, ela já traz objetivos com os quais o Brasil se comprometeu. A gente teve aí um período na gestão, no governo passado, de um certo abandono dessa agenda, mas ela foi retomada. O Brasil está retomando seu papel, que é um papel importante, é um papel de protagonista, mas sofrendo muitas ameaças, né, ambientais, essa coisa da questão climática. Então, tem que pensar quais são os problemas e como que a gente vai enfrentar. Projetos existem iniciativas, existem propostas para tornar a cidade mais inclusiva, resgatar o verde, né, reflorestar, diminuir as fontes de emissão de gases estufas, né, mudanças nos padrões de produção para terem com baixo carbono, e é por aí que a gente vai ter que pensar para poder buscar quais seriam essas alternativas para as nossas cidades. Como você falou, Niterói, no ano passado, 50% do orçamento de Niterói foram rendas petrolíferas. Esse peso das rendas veio subindo muito, né, veio crescendo muito nos últimos anos, com o pré-sal. Niterói hoje é um dos principais municípios beneficiados, então tem exemplo de boas práticas, a gente tem exemplo de boas práticas pelos municípios do estado. O que tem que fazer é buscar consolidar essas iniciativas, né, replicar essas iniciativas e aprofundar, né, para buscar alcançar, avançar aí na direção desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Nossa, a gente teve uma canseira no início, né, da transmissão, aí chegamos aqui bem atrasadinhas, mas eu acho que tá bom, né? Acho que já a gente volta, né, para fazer um detalhamento, né? Que aí seria as capacidades institucionais dos municípios. Você falou de realização e efetivação das ações, né? Eu acho que essa me parece também um assunto assim que a gente trata pouco, né? A gente vê muito no caso do Rio de Janeiro, o governo federal, né? Uma consolidação mais assim das ações que pode promover, mas os municípios a gente vê menos. Mas eu acho que é um assunto assim que a gente trata em outro, né? Não abre outra temática aqui. Eu gostaria de agradecer ao Guilherme, gostaria de agradecer ao Robson, a Paula, ao Andrei, que foram os técnicos que nos ajudaram a viabilizar essa live, e já de antemão gostaria de te convidar para uma próxima, né? Para assunto tão relevante e importante. Obrigada, viu? E aí te devolvo a palavra.
Clícia, eu que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui falando no nosso conselho regional, que eu acompanho tanto, e, enfim, é super importante esse trabalho também para a nossa profissão, para o fortalecimento, né, dos nossos temas, da nossa atuação, e um orgulho fazer, né, parte ser do Corecon, né, e um orgulho estar aqui, te agradeço muito e espero poder contribuir e dizer que tem muitas pessoas importantes, né, interessantes, trabalho com trabalhos muito interessantes nessa área, eu acho que a gente precisa fomentar esse debate, o debate sobre o município, o papel do município no desenvolvimento. É claro que a gente tem muitos limites para a atuação municipal, mas a gente tem muitas possibilidades também. Não, a gente não vai avançar se o município não estiver engajado, se nós todos não estivermos engajados. Então, quero agradecer demais e estamos aí, vamos para uma próxima. Vamos seguir nessa seara aí, nesse conhecimento, tá bom? Obrigada a todos, obrigada.